Alguma dúvida da aula passada? Vocês lembram do que a gente estava falando? A gente estava mostrando aquela base, né? A gente então fazendo todas aquelas brincadeiras de ver quais são os vetores reais que a gente tem, que são independentes. Aí a gente viu, né, que tem a parte real, que, né, você tem os termos que vão ser N, vão estar relacionados com, desculpa, os elementos A vão estar relacionados com N menos A da base. Né? Quando é par, o 0 e o N sobre 2 são reais, que são os cossenos, né? E quando é ímpar, é só o 0, que é par, e aí você sobra aqui os N menos 2 aqui, e aqui sobra N menos 1 elementos. Tá certo? Bom, e a gente mostrou, né, que a gente definiu aqui o nosso V é C, A, né, que vai ser simplesmente a parte real, que vai ser cosseno de 2πi A sobre N, tá certo? Que é a parte real sobre o raiz de N aqui, tá certo? E a gente mostrou que também tem o VS A, que é o seno. 2πi A sobre N. Oi? VC de A. O C é só para lembrar que é a parte real, que é o cosseno. E o S é só para lembrar que é a parte imaginária, que é o seno. Tá? Ou seja, isso mais isso, né, dá o que a gente tinha, que é o VA. É igual a o VC A mais I VS A. Tá certo? Então até aqui não tem nada demais. Aí a gente viu, né, que esses caras são complicados de trabalhar, porque se a gente for trabalhar com esses caras aqui, a gente tem que pegar. Se N é par, a gente tem esses caras aqui, esses vetores aqui serão 2 mais essa metade desses caras aqui, né? E se é ímpar, eu tenho um número 1 a mais desses vetores aqui do que desses aqui. Tá certo? Para não ter que lidar com isso, a gente vai introduzir o que a gente chama de base de Hartley. Tá? Para a gente introduzir a base de Hartley, a gente vai usar uma coisa que, quando eu aprendi, eu achei tão banal, mas depois eu vi que é bem esperto. Que é o seguinte. Cosseno de x mais seno de x. Né? Ou seja, lembrando, né, no caso complexo, você tem cosseno mais i seno. Só que você pode construir uma coisa assim, cosseno mais seno, tá? Isso aqui você vê facilmente que você pode escrever como sendo raiz de 2 vezes cosseno de x menos π sobre 4. Tá? Então, você consegue, né, porque você cosseno A, seno B, né, cosseno A, cosseno B, assim por diante. Você vê que dá isso aqui, né, porque você tem o cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4 coincidem, e por isso você tem essa construção aqui, né, que dá 1 sobre raiz de 2. Tá certo? E o interessante disso aqui é o seguinte, eu posso agora pegar VC A mais VSB, tá? Para construir minha base. O interessante é que agora eu não tenho mais esse I. Então essa base aqui ela é real, tá certo? Essa base é real e ela vai ficar assim. Deixa eu ver se botei certinho. Eu esqueci só de botar os vetores de base aqui, né? O E, I, seta. Tá? E, I, e tem uma sombra sobre I, tá? Isso está claro ali, né? Que eu tinha esquecido. Se não fosse com essa soma aqui, isso ia ser só componente I do vetor VCA, tá? Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar raiz de 2 sobre N. Isso. Soma sobre I, né, de 0 a N menos 1, como a gente estava fazendo sempre. Agora de cosseno de 2πi A sobre N menos π sobre 4. Mas então é A também, né? VS de A. Oi? Então seria VS de A, e não VS de A. Ah, sim.
Tá certo? Tá faltando o quê? Ah, de novo, isso. E Para mais bem embasado. Isso aí. Tá? Bom, mas você pode, né? Você sabe que esse cara, quem é esse cara aqui? Né? Você sabe que o seu V, C, A, seta, ele vai ser o V, A, mais o seu V, A, complexo conjugado, sobre 2, tá certo? E você tem que o seu V, A, S é igual ao seu V, A, menos V, A, complexo conjugado, sobre 2, certo? E por que isso aqui é importante? Porque você sabe qual é o produto interno desse cara aqui com o complexo conjugado dele, certo? Então você sabe agora calcular que V, A, C, escalar, V, B, C, vai ser o quê? Vai ser o produto desse com esse, que é 0, né? Se vocês lembrarem, aqui é A. Se vocês lembrarem que o complexo conjugado é a mesma coisa que eu pegar N menos A aqui. E vocês lembrarem que o produto do complexo conjugado com ele, né? Ou seja, deixa eu, talvez vocês não lembrem, vou escrever aqui. Então a gente vai usar de partida que V, A, complexo conjugado, escalar VB, a gente fez essa continha, né, com detalhe, isso aqui dá delta AB. Tá certo? O complexo conjugado, ele leva A em N menos A. Tá certo? Então, o produto V, A, escalar V, B, sem o complexo conjugado, vai ser igual a, eu boto o complexo conjugado aqui e boto N menos A aqui. Tá certo? Então isso aqui vai ser delta de N menos A e B. Tá certo? Até aqui tudo bem? Então, quando eu fizer esse produto aqui, como é que vai ficar? Esse cara aqui. Esse com esse vai dar... deixa eu fazer aqui. Melhor, acho que tem espaço. VC. A. Escalar. V. C. B. Vai ser igual a 1/4. Aí a gente vai fazer o seguinte. Delta N menos A B, que é esse com esse, tá certo? Aí, esse com esse vai dar a mesma coisa. O N menos A eu boto onde eu quiser. Tá? Tá claro isso? O produto escalar, se eu tirar o complexo conjugado, se eu pegar essa expressão aqui, ó, e tirar o complexo conjugado dela, esse lado aqui não muda nada, e aqui ganho o complexo conjugado e aqui sai. Certo? Eu sempre posso trocar, né, eu posso fazer essa brincadeira aqui dos deltas, tá? Vocês estão acompanhando? Então eu vou ter, o outro termo vai ser igual a esse cara aqui, né, que vai ser esse com esse aqui. Eu posso botar um fator de 2. Tá? E agora eu vou ter o delta de AB, que é quando esse for com esse e vice-versa. Tá certo? Então aqui eu vou ter um fator de 2 também. Certo? Então no fim vai ficar 2 esse cara aqui. Tá certo?
Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse cara aqui, porque quando o seu n for par, aqui você tem duas possibilidades desse cara não dar zero. Quando o seu A for zero e B for zero, tá certo? E quando o seu A for n sobre 2 é que B for n sobre 2 também. Tá certo? Ok, mas para todos os outros A e B, esse negócio aqui vai ser zero. Então, né, ou melhor, só vai sobreviver quando A for igual a B. Tá? Que é o que a gente quer na prática. Se você for fazer a mesma conta para o complexo conjugado, para o complexo não, para o seno, isso eu fiz no matemática e agora estou fazendo à mão, por isso que está um pouco mais lento do que eu esperava. B. Seno. Qual a diferença que vai fazer? É que os termos cruzados vão ter um sinal de menos. Então, vou ter um sinal de menos aqui. Tá? Porque os termos cruzados, ou seja, esse... Não, os termos cruzados... Não, esse termo aqui vai ter um sinal de menos, tá? Tá claro? Porque o produto interno desse com esse vai dar um termo desse tipo. O produto interno desse com esse vai dar outro termo desse tipo aqui, tá? E o produto desse com esse vai dar um sinal de menos na frente. Então vai ficar assim, 1/2 de delta n menos a b menos delta ab. Tá certo? Fala. Isso. Então ali quando eu tenho VA conjugado interno com B, eu entendo que VA conjugado é igual a B de N menos A. Isso não é? Uhum. Na linha de baixo ali não seria seno conjugado? Não, aqui era assim, ó. Eu comecei com... Eu quero saber esse cara aqui como é que é. Esse cara é identicamente igual a N menos A conjugado. O conjugado eu já fiz a conta, da delta desse cara aqui com esse cara aqui. Tá certo? Lembrando que quando A for zero vai dar V de N é V de zero, é igual. Por isso que esse delta aqui é um delta especial, tá? Ele não vai ser, ele vai ser zero também quando for N e zero aqui. Ele vai ser 1 também quando N e zero aqui. Ele é circulante, de certa forma. Tá bom? Beleza. Bom, mas ainda falta a gente pegar o V A seno com o V B cosseno. Tá certo? Esse cara aqui vai ser o produto desse com esse. Então, ó, esse quando for igual, vai dar, esse com esse, vai dar, como é que se diz? O com N menos A. E esse com esse também, só que tem um sinal de menos na frente. Tá certo? Então, não tem esse termo aqui. Tá certo? Mas quando eu tiver esse vezes esse, e esse vezes esse... Peraí. Eu acho que eu estou errando alguma coisa. Esse com esse e esse com esse. Vai dar zero. Ah, isso, exatamente. Tem que dar zero sempre, tá? Então esse cara aqui é zero. Tá certo? Só confirmar. O produto desse com esse vai ser igual a menos... Esse produto desse com esse é igual ao produto desse com esse aqui. Tá certo? Vocês entendem? Porque o produto desse com esse aqui vai dar delta, só que agora de A e N menos B, só que aí tanto faz para trocar um com o outro. Tá certo? Por isso que dá a mesma coisa. Deixa eu ver se eu estou fazendo nada errado. Ok. Então vamos ver se isso aqui está compatível com o que a gente tinha, né? Então a gente tem um fator de meio aqui. Deixa eu botar aqui um fator de meio.
Tá certo? Então, e o produto entre a base de seno e cosseno é sempre zero. Tá? Então, se eu pegar agora o meu VA, que eu parti que ele é normalizado, estrela VB, como é que vai ficar isso aqui? O C com C, né? Aqui a gente vai ter, deixa eu escrever, né? VC A, escalar V CB. Aí os termos cruzados a gente não pega, tá? Só vai sobrar então o termo de mais V A S escalar V A S VBS. Tá certo? Só que o sinal está no lugar errado. O sinal era para estar aqui. Onde que eu errei? Menos. Ah, obrigado. Obrigado não. Menos global é o I aqui embaixo que eu esqueci, tá? Então aqui tem um menos aqui e mais vai para cá. Certo? Então quando eu somar esses dois caras aqui, ó, sobra só o delta de AB. Esse cara vai embora. Tá certo? Isso aqui vai ser delta de AB. Tá? Agora, se eu pegar a minha base de Hartley, com ela mesma, o que eu vou ter? Mas o que exatamente são os vetores da base de Hartley? O lado direito dessa expressão? Como assim, o que eles são? Você quer interpretação física geométrica ou você está... Não, o que eu digo é a base de Hartley. São esses vetores já? Isso aqui é justamente, a gente, digamos, o elemento da base é esse cara aqui, eu esqueci de escrever o mais importante, né? Isso aqui, esse cara aqui é a base de Hartley H. É que a gente usou essa identidade, mas a gente não tinha dado o nome para os vetores. Não, você tem toda a razão, eu tinha esquecido de fazer isso aqui. Agora eu quero saber o produto de HA com HB. Tá certo? Então, HA escalar HB vai ser igual ao quê? O produto desse com esse, os produtos cruzados vão dar zero, mais o produto desse com esse cara aqui. Tá certo? Se você olhar para esse lado aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui vai dar essa mesma coisa aqui, tá vendo? Não muda nada. Esse cara aqui vai ficar VCA escalar VCB, mais os termos cruzados a gente sabe que são zero, aí vai dar o VSA escalar VSB, que também é delta de AB. Tá certo? Quando você faz série de Fourier, você geralmente usa aquela base assim, tem uma constante, os termos de cosseno e os termos de seno. E aí você tem essa diferença toda, né? Você tem mais termos de cosseno do que termos de seno, tem toda aquela complicação. Se você vai para a base de Hartley, você não precisa se preocupar com mais com nada. Ela é diagonal exatamente como esse cara aqui. E mais legal ainda do que a base de Fourier, a inversa é igual a ela mesma. Na Fourier você tem que tirar o complexo conjugado para tirar o inverso, né? Para você pegar a transformação inversa. Aqui não. Aqui é simplesmente cosseno com cosseno de novo. Com esse terminho aqui de menos π sobre 4. Mas você fala se fosse uma transformada de Fourier aí? Não, se você pega se você vai transformar. Se você pensar nessa expressão aqui, ó, como uma transformação da base, digamos, das posições para essa base de Hartley, e você quer calcular a inversa dessa transformação, ou seja, quer saber esses vetores em termos desse, quando a gente faz Fourier, o que a gente tem? Aqui a gente tem exponencial de mais ikx, por exemplo, mais i, 2π, blá, blá, blá. Aí você tem que multiplicar por exponencial de menos isso, né, somar para encontrar esse em termos desse. No caso da base de Hartley, não. Aqui você multiplica pelo próprio cosseno
A onda plana daqui, né, a base daqui é o próprio cosseno. E a inversa dele é o próprio cosseno. Então, se você escrever a inversa, se você escrever o ZI em termos dos H da base de Hartley, Isso. isso é uma superposição dos caras da base... Dos mesmos caras. É a mesma coisa. Porque a gente acabou de provar aquilo ali, ó. Tá vendo? A gente acabou de provar isso aqui, ó. Certo? Então, se eu calcular o produto interno aqui, agora com HB, esse cara vai dar delta de HB e aqui vai dar a projeção de uma base na outra. Sim, perfeito. Entendeu? Que vai ser né, esse cara aqui, no H, vai dar o próprio cosseno. Se você pode provar também de partida que esse cara aqui, ou seja, cosseno de 2πA sobre N menos π sobre 4, multiplicar pelo cosseno de 2πA menos π sobre 4 e somar todos os A's, você vai ver que isso vai dar um delta de crônica de IJ. Tá certo? Então a base de Hartley é mais conveniente do que a base de Fourier, tá? E ela é a versão real da base de Fourier. Mais conveniente do que a série, porque ela condensa aqui todas as informações num cara só. Aqui a gente não tem mais aquele problema do N-1, porque né, quando a gente pegar a base de Hartley, é sempre real. Não tem mais isso. É exatamente, uma base real. Tá? Então você tem agora, por exemplo, que o seu cosseno de 2πA sobre N com menos π sobre 4 aqui, ó. Antes você tinha só cossenos e senos disso aqui. Então se você levasse A em N menos A, você tinha uma simetria. Ou aquela relação com complexo conjugado. Agora não. Agora esses termos aqui, ó, eles vão levar esse cosseno aqui em cosseno de 2πA sobre N. E aí, como o N menos A, ficou um menos aqui, só que eu tenho um menos aqui também, aqui é π sobre 4, tá? Fica mais π sobre 4. Tá certo? Então, você não tem mais aquela assimetria, porque você não pode ter, porque agora você tem N vetores de base reais, tá certo? E a diferença é que os que estão, digamos, acima da metade do N tem positivo aqui e os que estão abaixo tem negativo aqui. Certo? Beleza. Por que isso aqui é importante? Porque agora, no nosso problema, era um problema de mecânica clássica, não tinha nenhuma razão para parecer número complexo ali. A gente vai entender a razão pela qual se usa a base de Fourier, ela de fato é conveniente em certas situações, mas a gente vai construir essa informação de uma forma mais de baixo para cima, em vez de começar de Fourier e depois interpretar os resultados a posteriori. Então a gente tinha aqui um vetor qualquer, ele podia ser escrito como somatório de A de 0 a N menos 1 de o nosso UH. Agora, as componentes na base de Hartley, né, dados por isso aqui. Esse cara aqui é real. Então, esse cara aqui, por exemplo, vai me dar a configuração de deslocamento dos meus osciladores harmônicos em relação ao seu estado fundamental ali, que estão todos iguais. Tá certo? Naturalmente, isso aqui também pode ser escrito como sendo, por exemplo, U, I, E, I. Onde você vai encontrar uma relação entre os U's aqui, tá? E esses U's H's aqui. Ok? Lembrando que esse cara aqui, por exemplo, pode ser o deslocamento, esses caras representam exatamente o deslocamento do oscilador harmônico. Ou seja, se esse cara aqui, o I, é um certo delta I, J com deslocamento D, que foi o que a gente usou lá no exercício lá atrás, significa que todos os osciladores estão na origem, né? Então no Y, né, igual a 0, exceto o Jésimo oscilador que está deslocado de D para cima ou para baixo, dependendo do sinal de D. Ok? E agora você mudou de base, mas você continua tendo números reais aqui. Antes era tudo consistente, mas você tinha que impor uma condição sobre esses números complexos aqui, para que a combinação deles com uma base complexa forme um vetor real. Agora isso foi feito de forma explícita. Tá bom?
Então, naquela discussão anterior, a gente tinha o nosso V1. Eu estava botando 1 embaixo ou em cima? Embaixo, né? Então, o nosso V1, eu tinha escrito como sendo o nosso M. Mas não é verdade. Tá? Aquilo ali era uma maneira simplória de falar o que a gente está fazendo. O nosso V1, na verdade, é a complexificação da nossa... Oh, meu Deus, como é que é o nome disso? Eu escrevi aqui. Espaço de configuração. Tá certo? Então, você pega o espaço de configuração, você complexifica ele, e aí você vai criar todos os produtos tensoriais, você pega a soma direta dos produtos tensoriais simétricos da complexificação da sua base de configuração, e isso te dá o seu espaço de Fock. Tá certo? Lembra que a gente mostrou que o nosso H barra, que é o nosso espaço de Hilbert de N osciladores harmônicos, podia ser escrito como sendo a somatória direta sobre I, né, de 0 até infinito, do produtório direto de J 1 a I, tá? Ou seja, isso aqui vai ser os complexos mais o espaço de Hilbert dado por esse cara aqui, tá? Aqui é mais o espaço de Hilbert do produto simétrico desse cara aqui. Tá certo? Então, a gente está pegando o espaço dos deslocamentos dos osciladores harmônicos, complexifica. Por que a gente complexifica? Porque a gente sabe que as componentes da função de onda, do vetor de onda, né, são complexas. Então, é simplesmente por causa disso. A gente não está ainda tentando entender por que esse negócio é complexo. A gente está só usando de quando a gente quantiza um sistema, a gente vai para o espaço de Hilbert e que né, sobre o corpo dos complexos, e isso é dado dessa forma, tá? Por causa da mecânica quântica. Tá certo? Mas é assim que a gente constrói o nosso espaço de Fock final. Só uma coisa. O nosso sistema ele é totalmente clássico e a gente está vendo que ele tem algumas estruturas que ele compartilha com sistemas quânticos. É isso? Não, ele é clássico, mas quando a gente quantizou ele, a gente falou, agora a gente vai usar a versão quantizada, então a gente vai definir esse espaço de Hilbert aqui como sendo o espaço de Hilbert produto tensorial dos espaços de Hilbert de cada um dos osciladores, lembra? Para cada um deles eu tenho um operador de criação e aniquilação, defino o espaço de Hilbert. Eu não lembro. Não sei se talvez você tenha faltado essa aula. Será que faltei essa aula? Acho que eu faltei. Em que ponto que a gente quantizou o sistema? Não, eu não fiz as contas na verdade eu vou começar a fazer agora, porque eu só estava querendo falar da representação primeiro. Então eu simplesmente falei que a gente tinha o nosso H, a gente tem um momento conjugado a ele, eu falei que a gente tem agora o nosso H chapéu, o P chapéu, tá certo? Esses caras aqui vão satisfazer uma regra de comutação, que vai ser H chapéu I, P, J chapéu. Na verdade, a notação vai ser um pouco diferente. Isso aqui vai ser I, H cortado, delta e J, tá certo? Ok. E aí você pode fazer combinações lineares desse HI com o PI também, e definir o operador de criação e aniquilação. Com os operadores de criação e aniquilação, você define um espaço de Hilbert para aquele par de operadores. Tá certo? E aí você depois define o espaço de Hilbert total como sendo o produto tensorial dos espaços de Hilbert que você definiu para cada oscilador. Ok. E os vetores que a gente está trabalhando nesse contexto, eles são autofunções, autoestados de algum desses operadores? Não. Não. Isso não faz nem sentido. Vetores de deslocamento da corda. Exatamente. É simplesmente um vetor cujas componentes descrevem a variedade de configuração, né? O espaço de configuração do seu sistema. Só isso. Ok, mas aí eles moram em que espaço, aqueles vetores que a gente está trabalhando? Aqueles vetores, eles são vetores do espaço tangente da variedade de configuração. Então eles não moram no espaço de Hilbert. Não, eles não moram no espaço de Hilbert, mas eles formam o espaço de Hilbert. Que a gente mostrou que é isométrico ao espaço de Hilbert que a gente quer trabalhar na quantização. Os vetores estavam num contexto totalmente clássico. Estavam num contexto totalmente clássico. Então entendi agora. Isso.
Mas é confuso mesmo, porque parece que a gente está usando um pedaço daqui, um pedaço de lá, um pedaço daqui, um pedaço de lá, fica sem... sem o quê? Pô, nexo aí é um pouco demais. Não é que fica sem nexo, é que fica complicado, porque a gente está identificando uma estrutura de espaço vetorial no espaço de configuração que coincide com um pedaço que você usa para construir o espaço de Hilbert final, entendeu? Essa era a minha dúvida. Então a gente tinha já uma estrutura no espaço clássico que vai ser carregada no Isso. caso quântico. Tá. Isso, exatamente. E a gente complexificou as nossas soluções reais inicialmente porque a gente quis representar ela como L1 mais L2, né? Foi totalmente... Não, a gente não... Bom, a gente introduziu números complexos quando a gente foi falar das autofunções das matrizes circulantes. Eu achei que ia ser muito... ia ser difícil de acompanhar se eu definisse direto em termos da base de Hartley. Entendeu? Eu achei que introduzindo como primeiro a base de Fourier, porque a base de Fourier vocês estão acostumados, derivada segunda, base de Fourier, entendeu? Aquela matriz ela, no limite contínuo, ela vira uma derivada segunda, né? E assim por diante. Então, eu segui esse caminho. Mas aí, eu agora estou mostrando para vocês que não tem nada de complexo ali. Na verdade, é simplesmente uma maneira complicada de escrever vetores reais. Tá certo? Mas o grande negócio é o seguinte: o que faz a conexão entre as duas coisas, e isso é super importante vocês entenderem, é o fato de que eu tenho o espaço de uma excitação sendo isométrico com a complexificação do espaço de configuração. É isso aqui, ó, que é interessante. Isso aqui é o espaço de todos os estados quânticos de um sistema de N osciladores harmônicos, e como tal, os coeficientes são complexos, é isométrico com esse cara aqui, com a complexificação do espaço do espaço de configuração. Esse M, ele é o espaço de configuração. Ele é uma variedade? A variedade. Então a gente tem um isomorfismo entre um espaço vetorial e uma variedade. Porque no caso, a gente mostrou que essa variedade é linearizável, né? Ah, tá. Agora lembrei. Perfeito. Então, na verdade, a gente está mostrando que a gente já está usando esse cara como uma variedade, como um espaço vetorial também. N osciladores harmônicos com uma excitação, né? Isso. São todos os estados possíveis de N osciladores harmônicos em que você só tem uma excitação neles. E, claro, todas as combinações lineares disso. Tá certo? E aí, o legal é o seguinte, parece muito estranho, mas quando você vai para a teoria de campos, é exatamente isso que você está fazendo. Porque agora o seu espaço de configuração são o espaço das funções φ de x definidas entre 0 e L, por exemplo. Tá certo? Só que esse espaço aqui é um espaço de Hilbert quando você impõe que você tem que essas funções aqui, ó, são de quadrados integráveis aqui, vamos dizer de 0 a L, só por simplicidade. Isso aqui é clássico. Para você definir a lagrangiana clássica de um sistema desse, que é simplesmente a distensão, digamos que o φ é a altura da corda que está presa aqui, né, entre 0 e L. Você tem que escrever isso como uma função, porque a corda ela é contínua, tá certo? Classicamente você já tem essas funções aqui, ó. E lá na dinâmica da corda vai aparecer derivadas segundas também. Você pode usar uma base de Fourier, mas a corda é real, porque o deslocamento é real. Eu quero saber quanto a corda deslocou na direção Y, não tem complexo aí, tá certo? Quando você quantiza esse negócio aqui, o estado de uma partícula da corda vai ser isométrico com o espaço da configuração da corda, só que complexificado. A gente vai fazer, tudo que eu falei a gente vai fazer com detalhe, tá? Então você vê que se eu tenho um sistema que é regido por equações diferenciais que satisfaz o problema de Sturm-Liouville, que define o espaço de Hilbert, essa estrutura é basicamente totalmente carregada para o caso quântico. Uhum. Legal. Uhum. E o grande... Tem vários mistérios, mas um dos mistérios é justamente por que há essa conexão e por que com uma versão simplesmente complexificada do original, entendeu? Mas ficou mais claro? Quando você fala espaço de configuração, é uma coisa que não ficou muito clara para mim, né? Tipo assim, onde está a posição das coisas. Das coisas. Isso. Só isso. Então...
2, 1. Tá? Então, eu vou só, já que a gente está nesse tema, eu vou adiantar um resultado que a gente vai só usar mais tarde, mas como conecta com o que a gente está fazendo aqui, eu acho que vale a pena. Vamos ver o que acontece na seguinte situação. Eu tenho um V de A, tá certo? Que vai ser igual a somatório de J igual a 0, N menos 1, de exponencial de 2πi a J sobre N, tá certo? E J. Ok? Então esse aqui é o nosso vetor, nossa base, digamos, de Fourier, tá? Que é a base complexa. Agora vamos fazer a seguinte mudança da descrição física do nosso sistema. A gente tem aqui os nossos osciladores, né? Eu tenho o primeiro oscilador, o segundo, o terceiro e assim por diante, ele vai fazendo aqui, tá? E esse aqui, ele é esse aqui, tá certo? Eu defini de forma que as constantes de mola, kappa e a densidade mi são iguais aqui ao longo dessa corda inteira, tá certo? Esse cara aqui eu vou chamar de seu oscilador, que é o I igual a 0, né? Esse cara é o I igual a 1, I igual a 2, assim por diante. Tá certo? Agora veja, isso aqui não tem muito sentido físico, porque eu poderia trocar eu poderia somar 1 nesses caras todos aqui e continuar com uma descrição física igual. Esse cara é esse cara aqui. Tá? Então você vê que esse sistema, justamente porque a newtoniana lá não depende, o kappa, né, e o mi não dependem do oscilador que eu estou tratando, ela é invariante por translação espacial. Uma translação discreta, mas, mesmo assim, uma translação espacial. Tá certo? Se eu olhar para essa base aqui, o que acontece se eu fizer essa translação? É fácil. Posso pegar esse VA aqui. Eu vou pensar do ponto de vista passivo. Isso. Tá? E esse cara vai ser assim. Soma. Aí eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que J é igual a... J' é igual a J menos 1. Tá certo? Então, quando eu somar aqui, aqui vai ser J' de menos 1 até N menos 2. Tá? Então, eu não estou fazendo nada por enquanto, tá bom? Esse cara, por enquanto, não vou fazer nada nunca. 2πi a J. Aí eu já posso trocar por J' mais 1 sobre N. Tá certo? E J' menos 1, J' mais 1. Tá certo? Fiz nada demais. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que esse cara que tem esse mais 1, mas todos os outros termos aqui não vão depender do índice da soma. Então eu posso fatorar esse cara, vai ficar assim, ó. Exponencial de 2πi a sobre N, tá certo? E vai sobrar aqui soma de J' menos 1 até N menos 2, exponencial de 2πi a J' sobre N, tá certo? E mais 1. Deixa eu ver. Tá? Bom, agora veja o seguinte. Quando esse cara aqui for o menos 1, aqui vai dar menos 1. Só que menos 1 aqui é igual a n menos 1.
né? Por causa daquela simetria que a gente tinha. Então eu posso, sem mudar absolutamente nada, pegar o primeiro termo da soma e jogar para o fim da soma e botar o 0 aqui e menos 1 aqui. Tá bom? É a mesma soma. Só que antes começava com menos 1, só que menos 1 é igual a n menos 1, tá certo? Que eu joguei para lá. Né? Porque n aqui não muda, dá 2π, então vai embora, tá certo? Você acompanhou? Beleza. É que às vezes você faz uma cara que eu não sei se está com dúvida ou se você está entendendo. É que tem algumas coisas que eu penso, eu entendi a lógica, mas eu teria que pegar para fazer no braço aqui, 100%. Ah, não, sem dúvida. Acho que tudo. Eu espero que vocês estejam fazendo conta, porque senão vocês não vão entender, não. Pois é. Então veja, olha que legal. Eu tenho a mesma coisa aqui, exceto por o vetor de base. Tá? Então, eu vou fazer uma transformação T, tá? Que leva um vetor de base I em I menos 1. Tá certo? Se eu aplicar essa transformação aqui no meu VA, T, VA, eu aplico nesses caras aqui, mas eu já vi o que dá isso aqui. Eu posso até tirar a linha, porque o índice muda. Dá o meu próprio VA aqui, ó, quando eu aplicar T. Só que eu tenho esse termo aqui. Tá certo? Ou seja, nessa situação eu vou ter exponencial de 2πi a sobre n, o meu VA. Olha que bonito. O meu vetor mudou por uma fase global. Qualquer estado quântico, agora pensando nesse vetor, não mais como um vetor no espaço de configuração, mas como um vetor no V1, ou seja, no espaço de uma excitação, essa translação não muda o estado quântico. Essas excitações especiais aqui, ó, essa base, ela é uma base que te dá invariância por translação espacial. Implementa essa simetria. Se eu fizer a mesma coisa aqui na base de Hartley, não vai ser tão simples. Tá bom? Mas a gente vai voltar na questão da simetria e da definição dos operadores, vácuo, essas coisas. Você queria perguntar alguma coisa? Quando você trocou o J por J', ou você não mudou nada do sistema ainda, né? Não. Só fez teste uma translação no final, agora que você colocou isso para... Quando eu apliquei o operador aqui e disse como que ele atua quando ele atua na base. Mas você pode simplesmente definir isso, saber definir, de como você tem certeza que esse T, por exemplo, não muda nada no J ali que está multiplicando? Que é esse operador T? Ele só atua no vetor. Quando você for lá na mecânica quântica, você viu esse operador T-epsilon atuando aqui no ket x indo para x mais epsilon, você está procurando o quê? Você está procurando um operador unitário que pega na representação do espaço de Hilbert, cujo rótulo representa uma certa posição no espaço, e você quer mudar o rótulo aqui para ele estar com x mais epsilon. Você está fazendo uma mudança no seu sistema de coordenadas. É só isso. Eu estou pegando um operador que representa matematicamente uma escolha física, matemática, de mudança da representação do sistema. É só isso. Aqui lá eu sei exatamente a cara do operador, então parece ser tranquilo se falasse para mim. Mas aí aqui eu fico... É. Não, eu acredito. Não é simples, não. E esse operador, vocês vão ver que é interessante, porque esse operador, no fim, ele vai ser exponencial de uma matriz que vocês já viram. Mas a gente vai voltar a ver isso antes, tá? Da mesma forma que esse cara aqui é exponencial de uma derivada, aquele cara ali vai estar associado a uma exponencial daquela matriz D. Relacionado com o momento também. Oi? Estaria relacionado com o momento? Isso. Não, mas a gente vai chegar lá. Bom, mas... Faz sentido, porque ele basicamente é uma translação mesmo. Mas ele é uma translação. Do ponto de vista físico, eu estou pegando esse sistema aqui e translatando ΔX. Só que esse sistema ele não é invariante, ele não tem uma simetria contínua, ele tem uma simetria discreta, né? Quando a gente for
Vira uma simetria contínua. Isso. Beleza. Agora vamos voltar aos primórdios do curso. Então a gente tinha H1, H2, Hn, ou melhor, 0 até n menos 1, tá certo? É o nosso espaço de configuração, tá certo? A gente tem que tanto HA quanto EI quanto VA são bases em M. Tá certo? A gente está lembrando aqui que, na verdade, o M é a versão linearizada do nosso próprio espaço, tá? Mas, em geral, a gente não está preocupado só com o espaço de configuração, a gente está preocupado com o espaço de fase. E o nosso espaço de fase F, ele vai ser o cotangente, o fibrado cotangente, tá? O pegada começa em 0 ou em 0. É só para manter a notação. Tá? É que você colocou tipo 1 com 0 ali, ó. Esse aqui era para ser só um 0. É que tinha um 1 aí, bom, aí eu aproveitei o 1 e fiz um 0 em cima, não deu muito certo, não. Tá, é um estado quântico ali. Tá? E a gente viu que esse cara aqui também, ó, ele é um isomorfismo com o meu T0F. Né? Lembra, a gente identificou o nosso espaço de fase com o espaço vetorial aqui na origem. Bom? Que é a nossa linearização que a gente discutiu bastante lá atrás. Então eu vou passar de uma coisa para outra sem muito aviso, tá bom? Aí se vocês ficarem confusos, vocês pedem para mim que eu entre em detalhes. Bom, a gente tem a nossa lagrangiana, a gente tinha visto lá atrás, nossa lagrangiana vai ser mh seta ponto ao quadrado sobre 2 menos mni. Eu vou dar já o ni como o ômega, né? Quadrado sobre 2, aquele ômega que a gente trabalhou lá atrás também. E aqui a gente viu que é assim, H escalar D atuando em H. Tá certo? Beleza. Nossa newtoniana, ela habita, né? Esse cara aqui, ele está habitando o fibrado tangente do espaço de configuração, e a newtoniana, ela habita o fibrado cotangente, tá certo? Mas eu já vou escrever ele em termos desses caras aqui, porque vai ser conveniente a gente usar a estrutura linear o tempo todo, tá bom? Então a gente já tem aqui o P quadrado sobre 2m, tá certo? Mais m ômega quadrado sobre 2 h d h. Tá certo? Então aqui V pertence ao T0F, tá certo? As componentes do meu V eu já vou escrever direto como as coordenadas do F, usando o fato da linearização, tá? Então, ora eu vou chamar esse cara de Vmi, ora eu vou chamar assim, H1, H2, aqui, ó, aproveitando de novo, 0, que agora está começando de 0 sempre, né? Mas, bom, deixa pra lá. Ok, até Hn menos 1, tá? E aqui eu tenho P0, P1,
N menos 1. Tá bom? E eu vou chamar também assim, ó, V mi, que vai ser igual a H mi, si mi diferente de N e P mi menos N, si mi maior ou igual a N. Tá? Dessa forma, é fácil ver que a nossa newtoniana pode ser escrita assim. Vmi, Vni sobre 2, H mini. É algo que a gente já tinha usado lá atrás, tá? Onde H vai ser uma matriz representada assim. Esse H aqui, tá? Mini. Mni quadrado D. Sobre 2m, identidade n por n. Tá? Lembra-se, D aqui é uma matriz n por n, e essa aqui é a identidade n por n. Tá certo? Todo mundo acompanhou que isso aqui é idêntico a isso aqui? N por n. Isso. Tensor hamiltoniano. Agora começa o problema. Lembrando, lá atrás a gente definiu ômega como sendo menos dθ. Tá certo? Tava notação diferente, só usada num livro e não em todos os outros, que deixa tudo mais complicado. A gente vai usar ômega igual a d dθ, sem o menos. Qual dos livros que usa essa notação? Walsh? Não, o que usa essa aqui é o José Saletã. Ah, tá. Maravilha. Pois é. Isso aqui vai te dar o quê? Vai te dar dpi dxi. E não dxi dpi. Certo? Ele fez isso aqui, ó, porque nessa notação você tem o seguinte, você tem, nessa aqui você tem V ponto igual a dH, que não é o que nós vamos usar, tá? A gente vai usar a outra expressão que menos ômega V ponto vai ser igual a dH. Tá certo? Vamos abrir isso aqui. Deixa eu lembrar aqui vocês. Usa essa expressão aqui, agora vocês veem facilmente que ômega atuando em d dxi, lembra, né? Uma dois forma atuando no vetor, atua aqui e depois atua aqui com o sinal trocado. Tá certo? Então vai ficar menos igual a menos dpi. Tá certo? E ômega atuando em del p i embaixo vai ser igual a mais dxi em cima. Tá certo? Bom, agora é fácil, né? A gente pega esses caras aqui e vai ficar assim. Menos ômega, que atua em... Lembra, antes eu usava como coordenada no tempo Q, para diferir de x. Eu vou usar H, só para coincidir com o que a gente está fazendo, tá bom? Então vai ficar assim.
H ponto I D D X I mais, e agora eu vou usar π, tá? Em vez de p. P é a coordenada, π é a coordenada calculada na trajetória. Então isso aqui vai ficar π I ponto del PI, tá bom? E isso aqui vai ser igual a esse cara aqui. Esse cara aqui é fácil também. É del H del XI dXI mais DH del PI DPI. Você está usando H duas vezes, né? O H aqui e H aqui no D, ó, na definição do D. Da direita. No outro lado. Ó, esse é o HT. Ah, E agora está usando H e I. não, aqui é porque tá errado isso aqui. Não, depende do que eu... Deixa eu ver qual é a minha ideia. O V já... Não, então aqui é H mesmo e aqui é π, tá? Aqui já é uma trajetória específica no tempo, tá? Obrigado. Qual que era qual mesmo? X e P são coordenadas. Q de T e π de T são o momento e a posição de uma curva. Tá? Agora aqui a única coisa que mudou aqui, em vez de Q eu estou usando H para coincidir com o que a gente estava fazendo nos osciladores harmônicos. É só que você escolhe o tempo, né? Tá? Isso, é quando você escolhe uma curva. Isso. Tá? Então a gente sabe, ó, ddx virou menos dp, só que tem um menos aqui, então fica mais, vai ficar assim, ó, h.i dpi mais pi menos pi ponto dxi, tá certo? Que é igual a mesma coisa aqui. Né? Então, isso aqui implica no quê? Que H ponto I vai ser igual ao quê? Aqui. Del H del P I pi I ponto vai ser igual a menos del H del X I. Tá? Que são as equações de Hamilton, você vê que deu direitinho certo, tá? Porque eu tive que botar esse menos aqui, porque eu não botei o menos aqui. Bom? Mas é importante definir a forma desse jeito, vocês vão, porque senão parênteses de poções ser ao contrário, isso é tudo ao contrário, isso é uma porcaria, tá bom? Outra forma de ver isso aqui é em termos das coordenadas globais, digamos assim. Então você tem ômega atuando num vetor qualquer, Vmi, del, gama, mi, tá certo? Esse cara aqui, ó, vai ser como? Eu posso escrever esse cara assim, V, mi, ômega, mini, d, gama, mi. Tá certo? Essa matriz aqui, ó, como é que ela tem que ser? 0 menos a identidade e 0. Tá? Vocês vão ver que, ó, pega aqui só o ddx, por exemplo. Tá? Então, o ddx, esse cara aqui vai ser 1 aqui. Ele tem que ser o quê? N aqui. Desculpa. O ddx 0 aqui tem que ser N aqui. Então, tem que ser... Cadê? Ó, o 0 aqui vai em menos o dpi. Então, tem que ser menos aqui. Tá certo? Ficou claro? Não entendeu? Eu tô preso na última. Por que o lado direito que você colocou del HX e del HPI? De onde saiu isso? Isso é a definição de derivada externa. De uma função. Tá definido já, tá. Derivada externa de uma função é uma forma definida assim. E você? E você?
Você não entendeu? Não entendi. Então, vamos fazer então assim. Tá certo? Então, se esse cara aqui for 0, isso aqui é x, 0. d dx 0 tem que ir em d menos dp0. Então tem que ter um menos aqui, ó. Porque aqui é 0, n. Vai dar menos 1. 1, n mais 1. 2, n mais 2. E esses caras todos têm que dar menos 1. Então a matriz tem que ser assim, para que você tenha o mapa, para que o seu ômega seja isso aqui. Tá? Tá? É fácil ver então que essa matriz tem uma matriz inversa, que é o ômega mini, que vai ser representada por 0, identidade, menos identidade e 0. Tá bom? E é fácil vocês se convencerem de que ômega menos 1 ômega de V é igual a V. Esse lado aqui vai ser como? Vai ser... Deixa eu primeiro só definir o ômega menos 1. Quer dizer, escrever o ômega menos 1 para vocês não acharem muito complicado. Então, o ômega menos 1 atuando, digamos, numa L til, vai ser como? Vai ser L mi ômega mini d gama. Opa. Esse cara vai virar uma forma. Mini del gama ni. Tá certo? Só que eu posso pegar a forma que foi um mapeado do meu vetor. Certo? Que é dado por esse cara aqui. Então vai ficar assim, ó. Ômega menos 1 de ômega de V, tá? Vai ser essa componente do V, mas essa componente do V a gente viu que vai ser V mi ômega mi ni ômega ni alfa del gama alfa. Tá certo? Isso aqui, claramente, esse cara é inversa desse, então isso aqui claramente vai me dar o meu próprio V. Tá? Na verdade, eu esqueci de escrever por que esse negócio é mais conveniente. Porque agora a gente pode escrever a nossa equação assim, ó. A gente pode escrevê-la V é igual a menos ômega menos 1 atuando em DH. Ok? Então veja, esse negócio aqui vai ficar assim, ó. V mi del gama mi, e esse cara vai ficar assim, menos, e esse menos é importante aparecer aqui, del H del gama mi ômega em cima e embaixo mi ni del, né, que é a inversa aqui, ó, gama ni. Tá certo? Agora, se eu pegar do ponto de vista das... Pô, ninguém viu que está faltando ponto ali. Agora, se eu pegar do ponto de vista das componentes, o que acontece? Aqui, ó, eu estou contraindo com a esquerda, tá? Então, se eu inverter a ordem desse cara aqui, eu vou ter assim, ó, V ponto mi vai ser igual a mais ômega mi ni del H del gama ni. Certo?
Só por simplicidade, você pode botar ni aqui, ó. Que aí você já pode comparar esse cara direto com aquele ali, tá? E aí, para manter a consistência, eu vou botar aqui ni, aqui fica mi, ni, com o sinal de menos, aí eu troco a posição e vai ficar assim, ponto ni. Estou fazendo exatamente tudo que eu não deveria fazer, de acordo com... O aprendizado está sendo prejudicado. Então, para ficar bonitinha aqui, ela tem que ter aquele sinal de menos lá, entendeu? Mas é aquela brincadeira, né? O que você faz com a base, você faz inverso com os componentes. Por isso que tem essas duas escolhas possíveis, tá? Então não é tão absurda a escolha dos caras, não. E lembrando que aqui as componentes do vetor, quando avaliadas na trajetória, a gente vai chamar de z, tá? Então, esse cara aqui... Agora, como função do tempo, a gente bota z. Tá bom? Então, agora o parênteses de Poisson é fácil de definir. O parênteses de Poisson da função f com a função g vai ser igual a, definido por ômega menos 1 de df com dg. Tá? Vocês podem fazer as continhas lá, se vocês quiserem, mas é fácil fazer essa conta. Vocês vão encontrar isso aqui, é del f, del gama mi, ômega mi ni, del g, del gama ni. Isso aqui vai ser df, del xi, del g, del pi, menos del f, del pi, del g, del xi. Tá bom? Se a gente tivesse usado a outra convenção, o parênteses de Poisson ia ter um menos aqui. Ou você bota um menos aqui, ou você define com ele trocado. Entendeu? Então, é só uma questão de convenção, tá? Mas é chato e eu vou manter uma coisa constante. Uma coisa interessante do parênteses de Poisson, que não tinha eu não daria essa ênfase se eu não tivesse trabalhado contigo nesses últimos dias naquela porcaria lá. Porcaria não, né? Aquelas contas todas. É que uma coisa a gente se atentar aqui é que o parênteses de Poisson de f e g, quando você calcular as unidades, eu vou usar colchete aqui para pegar a unidade da expressão interna, tá? Então, as unidades disso aqui vão ser unidade de f, unidade de g, eles estão aparecendo aqui, ó, linearmente, tá vendo? Então, a unidade de f vezes a unidade de g dividido por energia-tempo. Ou distância-momento. M, distância, massa, deslocamento sobre tempo, se você preferir. Tá? Oi? Ou constante de Planck. Tá certo? Mas veja, quando você calcula o parênteses de Poisson de duas quantidades cujo produto já tem unidade de momento, ele te dá um produto adimensional entre esse F e G. Tá certo? Então, digamos, esse produto, ele já tem incluso nele, de certa forma, diretamente, as unidades do sistema de coordenadas que você está trabalhando. Porque está aparecendo aqui, tá vendo? O parênteses de Poisson depende do sistema de coordenadas, né? Não. Existem sistemas de coordenadas que o parênteses de Poisson vai ter uma forma diferente.
Mas o teorema de Darboux garante que sempre pode ser escrito, sempre existe um sistema de coordenadas onde ele pode ser escrito assim. Em que ponto que... Não, a resposta completa para a sua pergunta é sim, ele independe do sistema de coordenadas. Ele independe, Eu posso calcular f, g em qualquer sistema de coordenadas e o resultado vai ser igual. mas a forma dele muda. Mas a forma dele, é claro que vai ser diferente em cada sistema de coordenadas. A mesma coisa de falar que um vetor não depende do sistema de coordenadas, mas seus componentes dependem. Certo, isso eu concordo, mas quando o senhor falou que ele tem embutido as unidades do sistema de coordenadas... Porque isso você não pode mudar, né? O quê? Porque se o resultado final independe do sistema de coordenadas, ele vai ter uma unidade que... O que eu quero dizer é o seguinte, ó, você tem aqui x, tá? E você está indo para um sistema de coordenadas y de x. Certo? Você até poderia dizer que y tem uma unidade diferente de x. Tá? Mas aí o que você vai fazer é que você tem que necessariamente mudar as unidades desses objetos aqui. Do f e do g. Isso. Tá? Por exemplo, digamos que você fez isso aqui e agora o seu parente de Poisson mudou em relação a ddy e ddpy, por exemplo. Tá certo? Beleza, mas aqui, se você botar o mesmo y e py aqui, você vai dar 1 do mesmo jeito, porque a unidade vai ser igual em cima e embaixo. Entendeu? Se for canonicamente conjugado, só? Entendi? Se for canonicamente conjugado, exatamente. Vai dar 1. Uhum. Tá certo? Mas... você está querendo fazer um negócio complicado, cara. Não, você está querendo entender melhor o que eu disse quando eu disse que esse negócio aqui tem embutido em si as unidades. Isso. É verdade. Mas é porque está embutido nele as mesmas unidades que você vai usar nos seus observáveis aqui. Entendeu? Mas esse f e o g são funções escalares, não são? São funções escalares. Uma mudança de... O valor deles não vai depender do sistema de coordenadas. Mas vai afetar as unidades que a gente está usando? Como que faz? É porque é o seguinte, a resposta melhor para a sua pergunta é a seguinte. Você pode mudar as unidades de x fazendo uma mudança no sistema de coordenadas, tá certo? Mas você não consegue mudar as unidades de x e p simultaneamente. Sim, isso eu concordo. Tá certo? Então, as unidades de x vezes p vai sempre ser ação. Independente, porque as transformações são canônicas. Isso, completamente. Mas é porque quando você falou, é porque a gente pode pensar na variedade simplética, que tem a forma simplética, e você pegar o conjunto de transformações que preserva a forma simplética. Esse conjunto de transformações que preserva a forma simplética, eles vão sempre manter as unidades desse negócio aqui. Tá certo? Certo. Porém, do ponto de vista de geometria, do ponto de vista de variedades, eu posso fazer uma troca de geral, eu posso fazer um diffeomorfismo arbitrário. E no diffeomorfismo arbitrário eu posso trocar isso aqui, ó. À vontade. Eu posso fazer com que x, né, o novo posição vezes o novo momento, seja joules a 3/5. Tudo faz. Só que essa, não sendo uma transformação canônica, ela vai mudar os elementos de matriz do ômega. E o meu ômega vai passar a ter unidade. O ômega só tem a forma daquela matriz de unidade se ele estiver representado numa base canônica. Isso, que é garantido a existência pelo teorema de Darboux. Tá, ok. Uma última dúvida. Ficou mais claro? Ficou mais claro. Então, sim, está embutido no momento que você começa a construir o seu sistema com posições e momentos, está fixo com tanto que... Ou seja, esse produto, a unidade desse produto está fixa e logo a unidade do parente de Poisson está fixa também. Mas eu posso pensar no x e no p como funções escalares? Pode. Posso? É porque... Pode. Você pode pensar no f. F é uma função da variedade. Sim. F de todos os x e todos os p's. x1 é uma função. Uma função, só que daí... Ou seja, pega todos os casos e seleciona só o x1. É uma função escalar. Eu diria que se o f for igual a essa função, que é o x1,
Se eu mudar o meu sistema de coordenadas, essa função é a mesma. Uhum. Então, se eu calculo o parente de equações de uma coordenada com um momento conjugado, isso aí independe do sistema de coordenadas, Isso. mas se eu mudar o sistema de coordenadas, eu tenho outra função que vai entrar no parente de equações, então. Isso. Porque quando você fizer uma mudança de sistema de coordenadas aqui, digamos, sua mudança é simplesmente pegando x e multiplicando por um número que tem uma unidade esquisita. A sua função é a função que nesse sistema de coordenadas é dada por isso aqui. Mas quando você mudar o sistema de coordenadas, a sua função vai ter o mesmo fator aparecendo aqui. Daí vai ser outra função. Aí vai ser outra. Não, a função é a mesma. A representação no sistema de coordenadas muda. Mas essa função não é escalar? O que você quer dizer com... Não, não é escalar, não. Não é. Não. Porque uma função escalar é uma função que quando você faz uma transformação ou de translação ou de rotação, muda só isso aqui. Isso. Isso é verdade, mas isso continua mudando. Oi? Se você pega uma função escalar e gira, o x, o y e o z vão girar no argumento delas. O argumento muda. Então. O resultado final não, né? Mas isso aqui é o argumento dela que está mudando. Então eu diria que isso aí não é uma função, é uma coordenada, né? Isso aqui é uma função das coordenadas. Mas não é uma função escalar, então. É uma função escalar. Só não é vetorial. Ou seja, porque eu não estou entendendo só. Você tem uma função. Tá? Vamos fazer bem informal aqui. Nessas horas da confusão é bom fazer assim. Uma função, pega uma variedade m qualquer e leva num número. Essa é uma função totalmente geométrica e ela é escalar. No sentido de que ela não é definida no espaço tangente, nem em produtos tensoriais do espaço tangente, né? É definida na variedade. Isso. Que é uma função escalar. Qualquer sistema coordenada, só os argumentos dela que mudam. Exatamente. Então, essa função aqui, você pode fazer o seguinte. Eu tenho agora uma carta, psi, tá? Que leva a minha variedade em R. Aí eu defino minha representação local da função como sendo f bola psi menos 1. Beleza. A sua carta pode ser sacana, escrota e mudar as unidades da coordenada de uma para outra e tal. Mas, né, ou seja, você tem o seu f nesse sistema de coordenadas. Digamos que você agora quer escrever o f num sistema de coordenadas dado pela carta φ. Você tem uma carta φ que também vai de m em R. M em Rn. Daí Tá? a representação local da função vai mudar. Então, a sua representação local agora aqui, f' é igual a mesma função f, bola, φ menos 1, tá certo? E aí você pode botar aqui bola, psi menos 1, Pode ser. tá certo? E aí, esse cara aqui é o f. Um pouquinho. Isso aqui é identidade. Isso aqui está certo, né? Acho que tá. Não, não está certo não. Não é assim não. Isso aqui está certo. Até aqui está certo. Bola, φ menos 1. Só que eu não posso botar o psi aqui, porque o psi não tem mapa para φ direto, entendeu? O que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que botar esse cara aqui, ó. Psi menos 1, bola psi. Isso eu posso fazer, porque eu estou saindo da variedade e voltando para a variedade. Tá certo? Agora sim. Φ menos 1. Esse cara aqui é f, tá? E esse cara aqui é y de x ou x de y, se você quiser chamar assim. Tá certo? Esse x de y aqui vai dizer pra gente que, né, f' de y é igual a f de x de y. Então, se a minha f de x é igual a x0, tá certo? A minha f', que é a mesma função agora em outro sistema de coordenadas de y, pode ser igual a alfa vezes y0. Que pode ser, pega só a primeira coordenada, isso f de x é x0, então vai ficar assim, x0 de y.
que pode ser igual a alfa vezes y0, por exemplo. Perfeito. Então mudou a representação da função, mas Isso. a função é a mesma. A função é a mesma. Mas pelo fato da função ser a mesma... Pelo- Eu entendi toda essa conta que o senhor fez e eu concordo, mas a conclusão final parece que não está batendo, sabe? Tá, eu acho que eu já sei a sua dúvida. Onde está a confusão? É o seguinte. Do ponto de vista geométrico, F e G é um invariante de sistema de coordenadas. Então, não interessa se eu estou usando base canônica, base não canônica, se a minha base ela preserva o ômega, não preserva o ômega. Nada disso importa. Isso aqui é sempre o mesmo. Ok. Nesse sentido, né? Tá? Só que eu posso fazer a seguinte pergunta. Quanto que é x e p? Tá certo? Eu não estou perguntando quem é x e p para um x que, quando transformado, eu vou transformar de acordo com a mudança de sistema de coordenadas, o x para a nova coordenada. Eu estou mantendo fixo x e p Isso. e estou mudando o sistema de coordenadas que eu estou calculando as coisas. Perfeito. Pode mudar. Ok. É meio óbvio, tá? Mas, geralmente, a gente pensa nesse sentido mais complicado aqui. Ok. Tá certo? Beleza. Porque a gente fala assim, x e p, mas eu posso botar um outro cara, posso mudar outro cara aqui qualquer, e se isso for igual a 1, é uma transformação canônica, entendeu? Porque você não está mantendo, você não está falando que você está transformando esse e o outro. Se você transformar todo mundo junto, esse negócio não muda. Existe uma certa tensão entre a estrutura canônica e essa estrutura mais geral de invariância por diffeomorfismos. Que geralmente a gente não entra nesse debate, mas é interessante pensar nele. Mas ficou mais claro, né? Ficou, sim. Ficou bastante. E depois a gente pode até pensar um pouco mais nisso na hora que a gente for fazer a quantização. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Acabei e falo. Não, mas eu acho que é bom, porque é super importante vocês entenderem isso aqui, porque agora quando a gente... Deixa eu ver se é já o que eu vou falar. Isso. Na quantização, a gente não pode fazer esse cara aqui, ó, ir simplesmente num comutador. Lembra, comutador, operadores hermitianos autovalores, as unidades dos autovalores basicamente te dão a unidade do operador, se quiser pensar assim, tá? A unidade do comutador é a unidade dos operadores que estão comutando, pura e simplesmente, certo? Porque o fator de Planck vai corrigir aquela unidade. Não tem fator de Planck ainda. Não tem. Então eu estou tentando construir um homomorfismo. Beleza. Aí eu penso, bom, se eu botar x e p aqui, esse negócio é adimensional. Mas se eu botar aqui qualquer unidade, vai ser essa unidade vezes essa dividido por ação. Aqui não. Então eu não consigo fazer o homomorfismo de álgebra. Eu não consigo fazer a minha quantização, a não ser que eu introduza, e aí tem o I, que é parte do mistério, e o H cortado. Porque a estrutura de comutador, e aí na verdade eu acho que esse é um mistério mais profundo. Por que ao quantizar, a quantização, a natureza escolheu que a representação física mais completa é essa com operadores, né? E esses operadores têm a mesma álgebra do parente de Poisson, certo? E que isso necessariamente implica que você precisa desse cara aqui. O I, a gente não sabe, mas o H a gente sabe que precisa de alguma unidade. E ela tem que ser igual sempre. Tá certo? Porque senão a quantização não seria consistente. Então, essa escolha requer uma nova constante de natureza. Certo? Graças àquelas discussões todas que a gente teve. Tá bom? E, pessoal, como a gente chegou num ponto legal, eu vou... Porque agora a gente vai fazer a quantização, a gente vai pegar o computador dos operadores, aí
Vamos reencontrar os operadores de criação e aniquilação, agora já um pouco mais atentos na relação deles com o espaço de uma excitação, tá certo? E aí a gente vai começar a falar de vácuo e falar de coisas mais interessantes aqui na teoria de campos. Aqui já em teoria de campos, tá bom? Mas eu vou encerrar porque eu preciso dar aula hoje à tarde, eu vou almoçar em casa e eu preciso correr.